Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Paulus Cast. Eu sou a Cleane Santos, faço parte da equipe de comunicação da Paulus Editora. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre a importância das vocações. A Igreja no Brasil celebra o 3º ano vocacional com o tema Vocação, Graça e Missão e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Só um lembrete para todos que estão nos acompanhando agora. O ano vocacional teve início em 20 de novembro de 2022 e seguirá até o dia 26 de novembro deste ano. Essa iniciativa comemora os 40 anos do primeiro ano temático dedicado à reflexão, oração e promoção das vocações em todo o nosso país. A proposta foi apresentada pela Comissão Episcopal Pastoral para os Ministérios Ordenados e a Vida Consagrada da CNBB. Para nos auxiliar no tema de hoje, eu tenho a satisfação de receber alguns convidados do nosso estúdio de rádio, começando pelo Padre Mário Roberto, ele que é animador vocacional da província dos Padres e Irmãos Paulinos, possui graduação em Teologia pela Faculdade de São Bento de São Paulo e graduação em Filosofia pelo Instituto de Estudos Superiores do Maranhão. Atualmente é mestrando em Teologia Sistemática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC. Tem experiência na área da teologia, com ênfase em Teologia Sistemática. Também é autor de livros, entre os mais recentes da Paulus, as obras Senhor, Ensina-nos a Orar, Orações para Todos os Momentos e o livro Devocionário Juvenil Mariano, Eis aí a Tua Mãe. Padre Mário, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela acolhida, Cleane. Uma alegria estar aqui. Nós que agradecemos. E temos a alegria de receber também a irmã Clotilde Prates de Azevedo. Ela é natural da cidade de Malacacheta, Minas Gerais. Ela é irmã das Apostolinas e ela vive em São Paulo desde os 3 anos de idade. É bacharel e mestre em teologia e já atuou em várias instâncias da animação vocacional. Sua congregação é membro fundador do Instituto de Pastoral Vocacional, do qual já foi diretora executiva por 3 vezes. Foi assessora também executiva da CRB Nacional de 2017 a 2020 e atualmente a irmã ela compõe a equipe de coordenação regional da CRB São Paulo e atua como assessora religiosa da Pastoral da Juventude do Regional Sul. Irmã Clotilde, seja muito bem-vinda. Obrigada, uma alegria poder estar aqui. Eu que agradeço, nós que agradecemos, E também aqui ao meu lado, o Padre Jonas Luiz de Pádua, olha, Santo Antônio de Pádua. Pois é. Ele é missionário redentorista, ele é natural da cidade de Inconfidentes, mineiro, a gente tem os mineiros aqui, Atualmente reside em São Paulo, trabalha na Secretaria e Arquivo Provincial dos Redentoristas em São Paulo e colabora na Comissão de Comunicação do Governo Geral da instituição. O Padre Jonas também auxilia nas celebrações eucarísticas da paróquia Nossa Senhora das Dores em Miracatu, São Paulo, Diocese de Registro. É colunista mensal na Revista de Aparecida, onde escreve sobre atualidades, atua na comunicação digital das redes sociais do Portal A12, é graduado em Filosofia pela PUC São Paulo, Teologia pelo ITESP e especialização em Comunicação pela PUC São Paulo e CEPACO. Olha que time bacana nós temos hoje aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Seja bem-vindo, Padre. Eu que agradeço, muito obrigado pela acolhida e pelos amigos aqui presentes e também os amigos paulinos, que tenho muita satisfação em tê-los. Sim, nós que agradecemos. Então, vocês que nos acompanham, vamos falar um pouquinho sobre a importância das vocações. E começando pelo Padre Mário. Padre, a Igreja no Brasil, na verdade, esse ano a gente está concluindo um ano vocacional, agora dia 26 de novembro. Ela nos convida a refletir sobre o tema das vocações. Padre Mário, qual a importância e o objetivo dessa iniciativa? Olha, primeiro, quando a gente fala de vocação, talvez seja bom a gente lembrar todas as pessoas que nos acompanham que a gente não está falando só de vocação de freira, de padre, de religioso, de religiosa, mas a vocação que todos nós somos chamados, à santidade, assumir o nosso batismo. Todos nós, sim, quando fomos batizados, nós recebemos também do Senhor um chamado à vida, que é a primeira vocação que também nós devemos administrar, que é esse grande dom que Deus deu para cada um de nós, que é o dom da vida. E aí depois, quando a gente cresce, caminha, a gente vai buscar um sentido para a nossa vida,
Então eu acredito que o ano vocacional é esse despertar, né? Para que Deus me chama? O que vai me realizar como pessoa? Como é que eu posso ajudar as pessoas, a humanidade, a minha família, a ser feliz e fazer as outras pessoas também serem felizes, né? Então eu acredito que o ano vocacional é despertar o valor da vocação que cada um tem, da espiritualidade que também cada um pode viver, né? E aí a espiritualidade, né, ela é bem abrangente, né? Então ela tem várias faces, né? Então eu acredito que o ano vocacional tem esse objetivo, despertar os jovens. Olha, Deus tem um chamado para cada um, universal para todos a santidade, mas Ele quer te chamar, jovem. Talvez a você responder um chamado vocacional para ser um padre, uma irmã, né, uma religiosa. Hoje nós temos as realidades das novas comunidades, né? Jovens também que se consagram, vivem uma espiritualidade e que às vezes não precisa sair de casa no sentido como nós, que moramos em um convento, que temos a vida comunitária, mas que vive essa espiritualidade morando lá na sua realidade, estando numa pastoral, no movimento. Então eu acho que o ano vocacional é um despertar. Esse chamado, né? Olha que interessante, despertar. Muito bem. E Padre Jonas, por que a igreja ela dedica um ano, a gente fala um ano exclusivo, para falar das vocações, para promover as vocações em todo o nosso país? Por que esse ano? Quem convoca, né, digamos assim? Olha, este ano ele foi convocado pela nossa Igreja Particular do Brasil. Então é um ano especial que a Igreja do Brasil está vivendo, né? E ela está vivendo de diversas maneiras para que possa nos evidenciar de que a vocação é algo sagrado. A vocação todos têm, desde o batismo. Então, cabe a nós, como o Padre Mário diz, a gente poder conhecê-la para despertar, para fazer florescer, para fazer frutificar. Seja o nosso chamado à vida religiosa, seja o nosso chamado à vida sacerdotal, seja o nosso chamado à vida matrimonial. Então, toda vocação é um caminho de santidade. Então, a Igreja do Brasil está dizendo para todas as pessoas que a vocação é um despertar para viver bem o seu caminho de santidade, a sua felicidade de vida, né? Então, claro que isso tudo depois tem intercorrência social, tem intercorrência de índice de natalidade, e por aí vai. Claro que tem, né? Tem que ter esse aspecto social, porque a vocação está inserida numa sociedade, né? Mas ela vem desse viés para dizer que todas as vocações são importantes e todas as vocações é um caminho de santidade, né? Posso fazer uma parte também interessante que você perguntou do ano? E uma curiosidade interessante é que na comissão de preparação, né, eu fazia parte porque estava no IPV, então surgiu a ideia, assim, falou assim, o Dom João Salme, ele tinha visita de Límite, aí sonhamos, né? Aí a equipe falou, puxa vida, quem sabe se o Papa Francisco, no Dia Mundial de Oração pelas Vocações desse ano, citasse ou assumisse, desse o tema Corações Ardentes, né? Dom Salve falou assim, eu vou fazer a visita, eu falo, não a gente já tem. E ele levou o texto base e com a nossa surpresa que o Papa não só assumiu como tema do Dia Mundial de Oração pelas Vocações, mas também do mês missionário. Então, a Igreja Universal bebeu dessa provocação da Igreja do Brasil, né? Então, a gente fica feliz dessa sintonia também, porque, assim, não é algo do Brasil, mas é algo que a Igreja, como um todo, precisa reaquecer o seu coração, reaquecer esse coração de discípulo, né? Então, nos descobrirmos de novo discípulas e discípulas do Mestre, independente da vocação que a gente abraça, e nos reapaixonar, né, por essa experiência de encontro com Ele, né? Então, essa proposta foi para o mundo inteiro. Isso é bonito também, né? Uma curiosidade muito bonita. Um convite muito especial, né? Sim. Aflorar o que tem de melhor em cada um de nós, para oferecer para a igreja, para a nossa comunidade, né? Muito bem. Irmã, já aproveitando um gancho sobre o lema, né? O tema e o lema. Vocação, graça e missão, corações ardentes, pés a caminho. Esse tema, ele pode ser visto como um incentivo para a geração de novas vocações? Como eu dizia antes, né? Esse reaquecer essa experiência do ser discípulo. Ser discípulo e discípula do Mestre. Porque, como o Padre Jonas dizia, o Padre Mário falavam antes, né? A vocação no contexto nosso, eclesial, a gente também fala da dimensão cristã. Mas já no primeiro Congresso Vocacional do Brasil, já trazia para a gente também, se a gente for pensar nos documentos do concílio também,
que o chamado de Deus é maior que a igreja. Sim. Né? Então, essa questão do ser pessoa é uma vocação. Então, lembrar também essa dimensão maior da vocação, né? Enquanto ser humano, enquanto pessoa, e como a gente está precisando disso nesses tempos de guerra que a gente está vivendo. Recordar na nossa vocação de pessoa humana, da dignidade do outro, que eu preciso respeitar nesse contexto de guerra, de violência, de tantas polarizações que nós vivemos no nosso país. Então, também esse Corações Ardentes também quer nos também fazer lembrar disso. Esse coração é um coração de discípulo, mas é um coração de pessoa humana, né? Sim. Então, todo esse tema e esse lema, nos lembrar da gratuidade do chamado de Deus. Não é porque nós somos melhores, um casa, ou qualquer vocação uma pessoa assuma, não é porque ela é melhor do que o outro, mas é simplesmente porque somos escolhidos por graça de Deus, né? Que nos propõe algo maior do que nós. Né? A sermos mais, né? O Papa Francisco desafiou na jornada, ele vem desafiando na Cristo Vivit, né? Ele fala, jovem, sai do sofá, não seja um carro parado no estacionamento. Ele vive desafiando para a gente ser mais, que é o desafio que Deus nos faz. E nos lembrando que é gratuito, né? Ele nos ama apesar daquilo que nós somos. Então, a vocação não é eu que me arrogo, né? Mas é gratuidade de Deus que me olha e diz, puxa, eu te amo tanto que vou te dar essa missão aqui para compartilhar do meu projeto. E isso deve fazer o nosso coração arder, né? Quando a gente descobre esse sentido, esse porquê, esse sentido maior de eu estar aqui nesse mundo, né? Aí eu falo demais. Então. Imagina. Irmã, eu acho que também, entrando nesse assunto, eu acho que vale a gente recordar o resgate bíblico desse lema, sim, né? Que é decorrente daquela passagem bíblica dos discípulos de Emaús. Exato. E o coração ardente aí, ele foi decorrência de um encontro com Cristo ressuscitado. Então, isso que a irmã estava falando nos faz manter sempre vivo esse encontro com Cristo ressuscitado. Então aí tem uma dica para a gente manter o nosso coração ardente, que é necessário para o cultivo e vivência da nossa vocação, é preciso ter um encontro constante com Cristo ressuscitado. E é este encontro com Cristo ressuscitado que me faz ter os pés a caminho, ou seja, que me faz exercer uma missão através dos dons, dos talentos que Deus nos concede, né? Então essa passagem bíblica de discípulos de Emaús é belíssima, por isso que trazemos, e foi uma bênção ter escolhido, ter iluminado esse ano vocacional a partir dessa passagem. Né? E lembra uma coisa fundamental que o Papa vive falando, a igreja não é uma ONG, não é uma empresa. Então, nós estamos aqui realmente por causa de um encontro. Exato. Não somos funcionários do sagrado. Quem é funcionário do sagrado está no lugar errado, né? Então, assim, a gente não bate ponto. Não tem, a gente tem que estar por amor, né? Então, assim, também as funções, aquilo que a gente... É um ministério, é um serviço, né? Não é uma ascensão por mérito, né? Mas é por serviço, é um serviço. Então, recoloca o dinamismo numa perspectiva a qual Jesus nos colocou. A igreja não é uma empresa, a igreja não é uma ONG. E nós não estamos aqui como assalariados. Nós estamos aqui por causa desse encontro, como o Padre Jonas falava pra gente. E aí a gente se pergunta, né, Padre Mário? Nós, enquanto religiosos, religiosas, sacerdotes, leigos engajados, batizados, como que nós estamos cuidando deste aquecimento do nosso coração, né? Que nos impulsiona para viver a vida com alegria, com entusiasmo, com encontro com esse ressuscitado. Então esse ano vocacional de modo especial, que todo ano é ano vocacional, a cada dia é o dia vocacional, nos faz pensar como que nós estamos permitindo que o nosso coração seja aquecido e como estamos cuidando do nosso coração para que continue aquecendo outras pessoas também que encontram conosco, né? Sim. Ser esse testemunho vivo, né? Exato. Através das nossas ações, dos nossos dons, muito bem. E eu acredito que também as vocações, né? Falando no plural, é interessante como não existe só uma vocação, né? E cada vocação também vai ter uma missão, né? Que complementa a outra vocação, né? Então nós falávamos, o padre já tocou, né? Sobre a questão da família, né? Da vocação matrimonial, como que é importante que as pessoas entendam a vocação matrimonial, porque é da família que começa com
duas pessoas que se amam, que vão assumir uma vocação, que não é individual, porque conviver junto, estar junto, constituir uma família é uma vocação, é um chamado. E é da família que nascem todas as vocações, né? Então, também a importância da gente valorizar e falar também dos desafios que as nossas famílias vivem, né, nos dias de hoje, né? Nós temos muita coisa boa, né? Eu sendo da comunicação, de uma congregação que tem esse carisma da comunicação, a gente observa muita coisa boa, mas também tem muita coisa que está afetando as nossas famílias, né? O mau uso, né, dos instrumentos de comunicação. A gente vê hoje pessoas que já têm aí uma dependência do seu celular, de estar nas redes sociais, já não se conversam, né, entre si, já não sentam à mesa para tomar a refeição. Então, a importância também, eu acredito, do ano vocacional é trazer luzes para as famílias e assim, olha, como é que está a sua família? Como é que a família está vivendo a sua vocação, né? E a família também que assume, né, os leigos, muitas vocações na igreja. Nossa, que tantas pastorais, movimentos e ações que nós temos na igreja a partir dos leigos, né? E que às vezes pode ser que tenha uma conotação negativa, porque parece que leigo é aquele que não sabe das coisas, né? Então, leigo, né? Então talvez às vezes as pessoas podem interpretar, o leigo é o que não sabe, quem sabe é a freira, quem sabe é o padre. Não, o leigo é aquele que também é chamado a assumir a sua vocação com a sua família, né? Ali onde Deus está chamando na sua realidade. E aí, cada um tem que descobrir, né, esse chamado, essa vocação, para fazer alguma coisa de bom. Porque os discípulos, quando estavam ali em Emaús, o coração ardia, porque também ouviu o mestre. Então é necessário que a família, que o padre, que a freira, que o bispo, que o papa, todos tenham que às vezes fazer silêncio para escutar o Senhor, para que o coração esteja quentinho, aquecido, para realizar a missão. Porque vocação é graça, né? Às vezes eu me pergunto, eu tenho um outro irmão, por que Deus não chamou meu irmão, por exemplo, para ser paulino, né? Me chamou, por que não chamou minha irmã para ser religiosa, né? Então, eu acredito que vocação é graça de Deus, e nós, né, a gente usa muito isso na vida religiosa, como vasos de barro, né? Nós portamos aí um tesouro grandioso, que é a vocação que Deus nos deu. E também, nesse sentido, o ano vocacional é um alerta, né? Também a família como a sua vocação, mas também nos alerta, eu lembro foi na abertura do 4º Congresso Vocacional do Brasil, na abertura como se frisava isso, a importância da gente também falar da vocação do matrimônio para os jovens como vocação, e que exige discernimento. Porque a grande questão é que pensa que o processo de discernimento vocacional é só para ser padre ou ser irmã, mas não, ser esposo, ser esposa, ser pai e ser mãe precisa ser discernido, não é só um fator genético. Né? Porque eu nasci homem, nasci mulher, ou não, e não vamos adentrar nesse campo, mas assim, não é questão porque eu posso gerar um filho, não, eu tenho vocação, né? Deus me chama a ter a vocação de ser pai, ser mãe, então isso exige um processo de discernimento vocacional também. Então, quando no objetivo do ano vocacional a gente tem a dimensão da cultura vocacional, a cultura vocacional nos traz toda essa dimensão, essa perspectiva de olhar a vocação nesse raio de 360 graus e pensar ali, o processo de discernimento é para todos. Depois, uns vão ser, como, né? Uns vão para aqui, outros vão para ali. Eu costumo dizer assim, são formas diferentes de viver o mesmo amor. Sim. É porque Deus é criativo. E quem ama faz criatividade para os seus filhos. Então ele nos deu muitas formas de viver o amor por ele. Porque não somos iguais. Mas, infelizmente, às vezes, no processo de discernimento, a gente não acompanha também o discernimento daqueles que vão assumir uma vocação matrimonial. Claro, a pastoral familiar, esse é o papel. Mas a gente fala pouco disso. E precisaríamos nos acordar também para falar com os jovens mais disso, do processo de discernimento e acompanhamento para a vocação, para essa vocação específica. Muito bem. O Padre Mário falava que a vocação ela nasce desde o nosso batismo, então poderia, assim, para quem nos acompanha, dizer que a vocação ela também está inserida desde a família, né? Esse chamado do Cristo, né? E como a gente pode dizer a vocação, como encontrá-la, né? Como desenvolver, se a gente pudesse olhar dessa forma, né? O discernimento vocacional, como discernir a minha vocação? Bom, dando pé ao inicial nessa conversa boa,
Porque, assim, primeiramente, a vocação nasce de uma família, né? Uma família concreta, de carne e osso, da realidade que cada um vive. Por isso que o Padre Mário estava dizendo que a vocação é graça, porque é um chamado único, exclusivo, e a história pela qual a gente tem esse chamado é especial. Por isso que cada vez que eu tenho o privilégio de escutar uma história vocacional, para mim é encantador, porque Deus, como é criativo, que a irmã disse, nos chama de diversas maneiras. E uma vez que Ele chama, Ele faz de tudo, de todos os sinais possíveis, para que você possa percebê-lo na sua vida, na sua história. E quanto mais a gente entra na nossa história, mais a gente vai perceber a manifestação de Deus agindo nos pormenores, na simplicidade de pessoas, de coisas, enfim. Então, inicialmente, a vocação nasce de uma família e ela é discernida na sua história, numa vida de comunidade também. Isso é importante, porque a gente não disse que nós estamos nos encontrando com o Redentor, com o ressuscitado. Então é preciso ter diálogo com o ressuscitado, é preciso escutar o ressuscitado e deixar que o ressuscitado fale conosco, através da oração, através da vida de comunidade, através dos acontecimentos da nossa vida, através da vivência sacramental da igreja. Então são sinais que Deus faz na nossa vida para que a gente possa despertar. Porque também, ao mesmo tempo que é graça, a vocação é mistério. A vocação é um mistério que vai se revelando também, né? E é um sim constante. E esse mistério é importante levar em consideração do chamado, porque quando a gente coloca o mistério, é um mistério revelador. Então, a cada dia que eu vivo, Deus se revela ainda mais, dizendo que você está no lugar certo. Avante, eu estou contigo, apesar dos desafios, apesar das dificuldades, ele vai se mostrando, né? Então, é um pouco dessa caminhada de discernimento vocacional que eu procuro fazer, que eu vivo e que também percebo alguns sinais disso para as outras pessoas e jovens que a gente conhece, né? Em contrapartida a isso que o Padre Jonas dizia, que é o lado meu, pessoal, né? Que é importante eu ir fazendo essa leitura, eu preciso de um ambiente que me ajude. Que ambiente é esse? É o ambiente da comunidade, né? Sim. O ambiente da comunidade, pode ser o ambiente familiar. Então, aí volta aquela questão também da cultura vocacional, né? Então, se eu tenho uma comunidade cristã, se eu tenho um coletivo ali de seguidores que tem essa consciência e vai despertando na catequese, nas crianças, nos jovens, na liturgia, nas ações pastorais, vai expressando esses sinais de Deus que chama, vai fazendo conhecer, criar intimidade, momentos de retiro, momentos de encontro, os momentos da vivência comunitária, e fala que isso é vocação, porque o problema é que às vezes isso não é dito que é vocação, porque infelizmente a gente tem um imaginário que quando fala de vocação, você já vê um padre na frente, já vê uma irmã, né? Então, a gente também quebrar esse paradigma para plantar um paradigma novo, que é o paradigma da vocação no sentido muito mais amplo, e aí que nós, como comunidade, somos esse seio para cultivar, né? Então aí, claro, lá na convivência com você dentro da comunidade, de repente, aí você começa a falar de Jesus, dizer, olha, isso Deus te chama para um lugar aqui nessa... Isso vai fazendo com que esse jovem, como o Padre Jonas dizia, essa jovem, vá percebendo, puxa, será que Deus não está? Porque ele vai recebendo toques em um ambiente, através de símbolos, frases, momentos, onde dentro daquela comunidade, então, precisa ter um ambiente favorável. A gente fala das famílias, a gente sabe a realidade das famílias hoje são fragmentadas, mas mesmo dentro da fragmentação, mesmo dentro da realidade hoje que a gente tem de família, com aquilo que eu trabalho que é família, eu também posso ir despertando essa consciência e fazendo com que nessa realidade vá criando também climas e ambientes favoráveis, os ambientes que a gente tem. Eu costumo dizer que tudo é meio, porque tudo que é criado é chamado. Tudo que é criado é chamado, e tudo que é chamado por Deus é meio para chamar de novo. Eu acredito muito nisso, porque, como disse o Padre Bonito, de ler as histórias vocacionais, seja de uma vocação de um padre, de uma irmã, mas também de uma família, Deus se usa das coisas mais extraordinárias, às vezes mais simples para poder chamar. Então precisa também desse ambiente favorável para que aconteça esse despertar.
Muito bem. Bom, pessoal, segundo os dados estatísticos, né, da Igreja Católica, houve um aumento muito grande no número de católicos, mais de 16 milhões, em relação ao ano anterior, né? Entretanto, houve uma queda no número de religiosos, né, bispos, sacerdotes, seminarista. Este cenário está inteiramente ligado ao incentivo das vocações? O que você acha? Tantos católicos e poucas vocações. O que acontece na nossa igreja? Olha, eu acho que essa matemática, ela... porque a gente também tem que imaginar que antigamente as famílias tinham mais filhos. Sim. Né? E a realidade de hoje, basta a gente olhar para os prédios que a gente vê aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo. São apartamentos para um casal e um filho, às vezes no máximo, né? Então a própria realidade hoje, talvez, já incentiva porque as pessoas não tenham tantos filhos. E como é das famílias que saem as vocações, é claro que esse número vai parecer diferente, né? Menos bispos, a gente poderia dizer que aí já fica a critério do Papa Francisco, né? Que é ele que nomeia os bispos, né? Fazendo uma brincadeira. Mas para dizer assim, eu acredito que antigamente tinha uma realidade aqui na nossa congregação, eu vejo isso muito forte, os padres iam com a Kombi, já voltava, né, com muitos jovenzinhos, né, e existe, por exemplo, padres da nossa congregação que tem irmãos em outras congregações, irmãs em outra congregação, né, então acho que a realidade também mudou um pouco, né, porque hoje também tem outras formas de viver a vocação que talvez no passado se entendesse que para ser santo ou se realizar como vocação seria ter um filho padre, uma filha religiosa, né? E hoje não, hoje tem outras formas, expressões de viver a vocação que necessariamente não precisa sair para vir para o seminário, vir para o convento, né? Para ser um religioso, uma religiosa, que você pode viver lá na sua realidade. Então eu acho assim, graças a Deus que tem aumentado o número de católicos, mas às vezes também esses números eles não são tão reais no sentido que esses católicos aí que aparecem são aqueles que também vão participar de uma comunidade, né? Então... acho que é isso, né? Ou eu tô errado? O que é que vocês acham? Não, eu acredito que também seja um desafio para a vida consagrada, que nos compete para a vida sacerdotal, de que o que nós estamos também testemunhando, fazendo para cativar esses jovens, né, para a nossa vida, porque também, assim, isso também é importante, como o Padre Mário disse. Recentemente, digamos assim, o IBGE divulgou outro índice de dados da taxa de natalidade. A pirâmide do Brasil está se invertendo, né? Uhum. Estamos tendo mais idosos, crescente e menos filhos. As famílias, né? As famílias estão tendo uma diminuição dos filhos. Então, isso também é uma constatação. Então, isso nos pede também, enquanto cristãos, como que nós estamos nos unindo para uma causa comum. Porque antes também, como o Padre Mário disse, que vinha muitas crianças, adolescentes, jovens, seja para os nossos seminários, ou seja, para diversos conventos de vida consagrada, mas hoje nós podemos ser muitas células, mas nós não podemos ser fragmentados, né? Ter muros. Então veja bem que maravilha, nós somos de congregações religiosas, vivendo a vida consagrada que nos une, então é isso que tem que nos cativar, e é isso que vai nos dar força para poder chegar mais nos jovens, né? E apesar dessa constatação real, social, que nós precisamos levar em consideração, nós tendo, qual criatividade nós estamos buscando ter enquanto igreja para poder mostrar que, apesar de todas as possibilidades que o jovem tem para ser feliz, entre elas tem a vida consagrada, entre elas tem a vida sacerdotal. Então vai muito do jovem ter conhecimento, ter experiência, ter encontro também com religiosos, religiosas, para poder cativá-los para essa missão, né? E eu vejo também, falando como vida consagrada feminina, no sentido também que acho que sair da invisibilidade. Porque, por exemplo, hoje, o padre todo mundo sabe quem tá lá no altar, mas acho que como igreja, Papa Francisco nesse sentido está dando muitos passos, porque ele está, não porque a mulher precise ser, mas dentro da igreja a gente sabe que existe uma dívida, vamos dizer assim também, né, nesse sentido, mas eu acho que visibilizar mais, falar mais, apresentar a vida consagrada feminina também, né, que dar espaço, e muitas vezes nas comunidades, pela própria vida consagrada que se insere, feminina no meio do povo, tá ali e tal, mas também eu acho que tirarem nós, como enquanto consagradas, também ocuparmos o nosso lugar,
mas também se falar mais da vida consagrada feminina, que ela existe e a gente se dar a conhecer, né? Isso falando das vocações de presbiteral, da vocação à vida consagrada, né? Que é menos conhecida. Agora é interessante, o Padre Jonas já falou, vocação é mistério. Porque uma coisa que talvez não está aparecendo nos dados, por exemplo, é que muitos conventos femininos de vida de clausura, que são aquelas irmãs que elas não saem, né? O nome já está dizendo clausura, né? Então elas ficam ali, tem toda a sua vida de oração, vida de trabalho dentro de um convento. Diferente de nós, que estamos numa dimensão de vocação ativa, né? Em contato com o povo, que saímos e tal. O que a gente vê aí, né, nesses conventos de clausura, é um fenômeno de fila de espera de jovens que querem entrar para o convento, e muitos desses conventos nem espaço tem para acolher. Então, assim, quando a gente fala de número, a gente também tem que ter um certo cuidado, né? Porque existe sim, e se o chamado é de Deus, se a vocação é de Deus, claro que talvez para os paulinos não vai vir 1000 jovens esse ano, mas vai aparecer uma vocação, né? Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar muito com o número, não. Tá? A gente tem que se preocupar com a qualidade, né, de vocação. E nós já falávamos também da questão dos meios, né, que a irmã Clotilde tocou, que faz com que os jovens se despertem, também que eles conheçam, e das mediações humanas que existem para que essas vocações sejam acolhidas. Por isso as nossas congregações, né, as novas comunidades, todas as expressões de vocação na igreja, hoje existe pessoas de referência, existe pessoas que se colocam para acompanhar esses jovens, para discernir, porque às vezes o jovem pode entrar em contato com os paulinos achando que tem o carisma dos paulinos, e depois de um acompanhamento ele vai descobrir que ele tem vocação para ser redentorista, ou dominicano, ou diocesano. Então também tem as mediações humanas, né, os diretores espirituais, as diretoras espirituais, que é fundamental que tenha também nas comunidades, né? Então, jovem, você que está acompanhando esse podcast, se você está em dúvida da sua vocação, procure aí na sua paróquia, talvez o padre seja uma referência mais fácil, né? De padre, o senhor pode ser meu diretor espiritual, ou tem alguém aqui, uma irmã, alguém da comunidade que possa me acompanhar. Isso é importante também, as mediações humanas. Sim, essa ponte, né? Sim. Muito bem, muito bem. Vocês falam muito sobre os jovens, né? Por que a figura do jovem é lembrada nas vocações? Porque é a idade do discernimento, né? Sim. Mas não porque seja... Mas porque é a fase. É a fase do discernimento. Mas isso não quer dizer porque há movimento também, hoje, de vocações mais tardias. Segue o movimento, porque também tudo na vida está mais tardio. A Europa viveu isso antes, nós estamos vivendo agora, mas porque é o período das escolhas, né? Mas a semente da vocação Deus planta quando a gente nasce. Agora, se ela precisa ser cultivada e despertada, porque senão ela morre dentro de mim, né? Então, em vocação não no sentido, estou falando específico, mas no sentido mesmo de chamado, de discípulo. Então, eu precisa cultivar isso. Então, a gente sabe que a criança, adolescente e o jovem é essa fase privilegiada. Não que uma pessoa adulta e uma pessoa já na sua terceira idade não tenha que cultivar, discernir e acompanhar a sua vocação, porque o sim é para sempre, né? O sim é toda a vida, é cada dia que eu vou dizendo sim. Então, um trabalho vocacional, ele tem o jovem como seu privilegiado, mas ele não pode esquecer dos outros. Uma animação vocacional, ela tem que ter um olhar mais amplo, porque é a pessoa humana, é o todo. Porque não é um momento da vida só da pessoa a vocação, é o todo, né? O Padre Jonas está dizendo sim agora, mas daqui quando ele tiver 70 anos ele ainda está dizendo sim, né? Por isso que a senhora mesmo trouxe à tona que é muito importante a cultura vocacional. Exato. Né? Independentemente da fase da vida, independente do que eu estiver fazendo, onde eu estiver morando, isso tem que estar sempre me movendo. Por isso que eu até digo assim, nada na nossa vida tem que estar ou está acima da nossa vocação. Eu acho que tudo deriva da vocação. Se você está num trabalho pastoral ou num trabalho qualquer, se você não tem vocação, você vai tratar as outras pessoas de mau jeito, você vai ser mal-humorado, você vai estar irritado, você vai irritar as pessoas. Então isso no fundo é vocação. Então no fundo talvez está precisando encontrar o centro da sua vida, da sua realização enquanto pessoa, né? Então a vocação arde o nosso coração para a gente poder viver a vida como um todo, né? E eu acho que também a vocação ela está atrelada à fé, né?
Então, todo mundo também que é batizado, que caminha, tem fé, mas às vezes essa fé ela vai sendo amadurecida, né, ao longo da caminhada, do processo. Né, no processo. Esses dias, né, você disse aí na apresentação, eu sou o animador vocacional dos Padres Irmãos Paulinos, e entrou em contato com o nosso serviço de animação vocacional um senhor de 50 anos, né, e ele disse assim, só agora que me veio esse despertar, né, a partir de umas experiências que eu estou tendo aqui de aprofundamento teológico na minha comunidade e tudo. Eu disse, vamos conversando, vamos aclarando o que é vocação, né? Se o senhor se sente chamado mesmo a, sei lá, a vida sacerdotal, vamos conversar, vamos ver, vamos percebendo esses sinais que você tem, porque às vezes a pessoa ela também tem um primeiro momento assim de animação, depois ela vai vendo, não, eu tenho sim um chamado, mas não quer dizer que eu tenho que ser padre, né? Eu posso estar lá na minha comunidade, membro da minha comunidade, ajudando lá na minha comunidade e também realizando minha vocação de uma forma muito bonita, né? Então a gente foi conversando com ele e a gente foi entrando no discernimento vocacional, que é isso que a gente estava falando, né? Das vocações adultas, ou às vezes as pessoas, elas não foram percebendo esses sinais ao longo, né, da sua infância, da sua... Porque também, como a gente disse, eu tenho que voltar nisso, né? Vocação é um mistério, porque uma criança com 7 anos, quando você olha para ela assim, o que é que você quer ser quando você quer? Quero ser padre. E ela segue aquilo ali. Quem que ensinou para essa criança que ela tinha que ser padre, né? Quem que colocou isso no coração dela, né? Então é muito bonito também essas expressões que a gente vê por aí de crianças que já tem muito certo, né? A vocação que quer. Ou às vezes você chega para um rapazinho que você diz, esse menino aqui pode ser um paulino e tudo, né? Um redentorista. Tu não quer ser padre? Não, quero casar. Quem foi que falou para ele que ele já tem clareza que quer casar? Para ver que a vocação, né, nasce no coração de cada um de uma forma também. Sim. E de que forma as comunidades, as famílias podem auxiliar? O Papa nos chama, né, para rezar pelas vocações, para incentivar. E a família é esse seio que pode colaborar com toda a igreja, de modo geral? Eu penso que a oração, todas essas coisas pode fazer, mas acima de tudo, eu lembro uma frase quando eu falei para minha mãe que queria ir para o convento. A minha mãe falou uma frase que eu acho que ela, no seu jeito simples, entendeu um paradigma. Ela falou assim, você era minha enquanto estava na minha barriga. A partir do momento que você saiu da minha barriga, você é do mundo. Então, mesmo não... que eu sou a única filha, né? Então, ela falou mesmo, mas você é do mundo. Eu acho que essa frase, para mim, reflete também essa consciência que a família pode ajudar. Porque é triste quando a gente encontra famílias que amarram os filhos, atrelam os pais, avó, avô, atrelam os seus sonhos aos filhos. Então, a primeira contribuição vocacional que uma família dá, não importa, a família, a avó e a mãe, não importa, é deixar o filho encontrar, ou a filha encontrar o seu espaço. E contribuir para que ele encontre esse espaço, e aí ele vai ser feliz, fazer esse processo, sustentar, para que ela caminhe com as suas pernas. Aí, a partir daí, apresentar o da fé, de uma experiência de vivência comunitária, da oração, da mística, conforme, porque às vezes é o contrário, infelizmente às vezes é alguns filhos que evangelizam os pais, cada um tem seu processo, mas são caminhos que a família pode ir ajudando a fazer. Para mim, o primeiro é esse, tendo consciência de que meu sonho enquanto pai e mãe é um, e eu desejo o amor, mas eu tenho que ajudar os meus filhos a construir a encontrar os seus, e aqui os seus com os sonhos de Deus, falando na perspectiva cristã, né? Então, a partir daí, deixá-los livres, né? Tem outros aí, eu deixo para eles também. Fala, Padre Jonas. Olha, eu já acredito também, se você tá feliz na sua vocação, você quer outra pessoa feliz. Então, se você quer outra pessoa feliz, você quer encantar outra pessoa para aquilo que você está vivendo. E a gente quer a perpetuação, a gente quer a continuação disso. Não de maneira igual a minha, claro que não, mas de contagiar outras pessoas, outros jovens, outras crianças, de que viver esta vida vale a pena, tem sentido, né? E a gente propõe.
E o jovem, que tem várias possibilidades da vida, vai fazendo uma síntese de sua história, de sua família, vai poder fazer o seu discernimento, como o Padre Mário disse, que é fundamental. A gente faz discernimento nunca sozinho. Por isso que as nossas congregações têm um secretariado, tem promotor vocacional, tem promotora vocacional, para que possa acompanhar o candidato, a candidata, no seu processo de decisão de vida e felicidade, né? E quando a irmã estava falando da família dela, estava lembrando, e eu quero enaltecer que, na verdade, não existe essa família ideal, né? Para a vocação brotar. Existe a sua família, existe a minha família, existe a sua história, a nossa história. E é nessa história, nessa família, que brota a vocação, né? Então, às vezes, a gente pode ter um ideal, as pessoas podem se perguntar, né? Nossa, mas imagina, minha família não é esse ideal. Não, você tem que conversar, a gente tem que conversar com o ressuscitado. É ele que sabe. Nós estamos aqui como instrumentos, tentando discernir os sinais desse mistério revelador da nossa vocação, né? Porque uma pessoa que não encontra a sua vocação, mas vive a vocação do outro, não vai ser feliz. Também. Porque meu avô era médico, meu pai foi médico, eu sou médico, meu filho vai ser médico, meu neto vai ser médico. Não! Você tem que conversar, né, e apresentar, olha, tem essa possibilidade de você ser médico, mas tem outras profissões e deixar. Porque outro dia eu fui numa comunidade e uma senhora me contava, ela tem 2 filhos, né, e ela disse assim, já perguntei pro mais velho, que deve ter, eu acho que 8, 9 anos, tu não quer ser padre? Ele disse, não, eu quero casar. Mas ela tem um filho mais novo, ela disse, mas esse, o mais novo, vai ser padre. Eu disse, não, você tem que, do mesmo jeito que você conversou com o outro e ele deu a resposta, você tem que deixar livre para que o novinho também, quando tiver, né, a razão, também possa dizer o que ele quer. Porque ela foi numa ordenação e ela achou muito bonito na hora que a mãe foi lá tirar, né, a faixinha da mão e que o padre deu a primeira bênção. Então ela disse que se emocionou muito e se viu naquele momento. Eu digo, olha, cuidado. Se não fossem seus filhos, né, que saíram de você, talvez uns filhos espirituais você vai ter essa bênção e tudo, né? Então, não idealizar o seu desejo, aquilo que você pensa para o outro viver, né? Deixar livre, isso é importante. E né? também, hoje a gente sente que os jovens sentem muita falta de referências, de pessoas com quem conversar. Acho que a família, abrindo esse espaço, tendo alguém que seja essa figura de referência, acho que cada um ocupar o seu lugar, mas hoje carece tanto. E às vezes a gente tem que alargar esse sentido de família também, para que os jovens encontrem um espaço de referência. Acho que o pai, mãe, vó, tio, prima, alguém, mas assumir aquilo e dizer, puxa vida, é um ser humano que está crescendo, está num processo e que precisa de referência de escuta, referência de valor, não é um ser largado no mundo, né? Então, acho que o ser família ajuda muito, porque aí a pessoa se encontra e começa a sentir a experiência de sentir-se amado, sentir-se acolhido, sentir-se valorizado, sentir-se que faz parte de algo. E aí é mais fácil eu fazer parte de algo maior que é o projeto de Deus, fazer parte de algo maior que é Deus. Então, porque eu fiz parte da vida de alguém. Então, a família tem esse papel também. Muito bem. Olha que tema interessante, as vocações. Qual a sua vocação, né? Para onde que você caminha? Qual o seu dom, né? Deus nos chama hoje, através desse bate-papo maravilhoso, a discernir o seu chamado, né? Então, só para a gente finalizar, né? O treino é muito bom, mas a gente já está acabando, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre a congregação, né? O chamado. Façam um convite de vocês aos nossos jovens, a todos que nos acompanham. Por favor, as damas primeiro. Obrigada. Então, a minha congregação, somos irmãs, né? Aqui faço parte da família Paulina também, uma congregação fundada pelo bem-aventurado Tiago Alberione, Irmãs Apostolinas. Nós estamos como missão, como carisma da igreja, doar e consumir a nossa vida pelas vocações, por todas as vocações, né? Não só todas as vocações. Então, assim, dar a nossa vida para que desde que nasce até o fim final, a pessoa possa encontrar o seu lugar e ser fiel, né? O padre Alberione, ele costumava dizer para as primeiras apostolinas, no sentido assim, no mundo há carência de tantas coisas, de pão, de sede, mas se não tem pessoas que
que se encontraram no seu caminho, como é que vai poder ajudar o outro? Pessoas que estão em pé. Então, assim, é a nossa missão, é o nosso papel. Quem sente, se você, jovem, conhece uma jovem que sente esse apelo no mundo de hoje, desse vazio existencial, que a gente vive e respira no mundo, como é necessário ter pessoas que estão ao canto, ao lado, para ser uma companheira de estrada, uma companheira de viagem no seu processo de descoberta, não só, mas também da sua fidelidade ao seu sim. Também isso faz parte da nossa missão enquanto apostolinas. Estamos aqui e temos uma casa em Carmópolis de Minas, na Diocese de Oliveira, né? E aqui em São Paulo também. Muito bem, louvado seja Deus. Sim. Padre Jonas? Olha, a igreja nossa é muito bonita, sabe? Com diversos carismas, diversas espiritualidades, diversas congregações. Então, olha, jovem, impossível você não se identificar com uma delas. Então, é importante ter conhecimento, né? Hoje na internet a gente tem várias coisas bonitas, entre elas a presença das nossas congregações. E a nossa, né, dos missionários redentoristas, fundada por Santo Afonso, Maria de Ligório, doutor da igreja, e foi fundada em 1732 na Itália. E por uma situação muito controversa, porque ele foi advogado, perdeu uma causa muito grande, por essa revolta de perder uma causa injustamente no direito, ele resolve entrar para o seminário, ser padre. E depois de uma experiência com os pobres de Scala, do norte da Scala, ele foi fazer um retiro, ele foi percebendo a necessidade de poder transmitir a palavra de Deus de forma explícita para os mais pobres, que estavam afastados dos centros das cidades de Nápoles. E aí ele falou, vou fundar um grupo de missionários. E aí nasceu a Congregação Redentorista, para levar a palavra de Deus, para testemunhar a copiosa redenção, a palavra explícita aos mais pobres e abandonados. Então, desde então, nós vamos tentando motivar, evangelizar essa palavra explícita do Redentor, na certeza de que junto com esse ressuscitado é abundante a misericórdia dele para todas as pessoas, e a nossa vocação é possível para ser padres e irmãos missionários redentoristas. Então, para você jovem que está nos acompanhando, ou você que conhece algum jovem da sua família que deseja fazer parte de uma congregação missionária, venha ser missionário redentorista para trabalhar de diversas frentes pastorais para anunciar a copiosa redenção, né? Como no Santuário de Aparecida, nos meios de comunicação, na formação, no magistério, enfim, nas missões redentoristas populares que nós temos em diversos lugares. E para isso, basta fazer um encontro vocacional, um acompanhamento vocacional conosco, acessando o nosso site a12.com/vocacional, ou enviando um e-mail para nós, ou nos encontrando nas nossas redes sociais do Instagram, Facebook, do Secretariado Vocacional Redentorista. Muito bem, viu? Sou redentorista, né? Sou Padre Mário. Olha, nós falamos tanto aqui de jovens, e a nossa congregação, né, e a família Paulina nasceu de uma vocação de um jovenzinho de 16 anos, Alberione, que rezando diante, né, do sacrário, recebeu uma iluminação que impulsionou ele a dizer, eu quero me preparar e fazer alguma coisa pelas pessoas. Ele fundou uma família maravilhosa, que é as Irmãs Apostolinas, é uma dessas expressões, e nós também, os padres e irmãos paulinos, que temos a missão de viver e anunciar Jesus, que é caminho e verdade e vida, na cultura da comunicação. Nessa comunicação que pode ser cantada, escrita, né? E que estão testemunhando aqui com esse podcast da editora Paulus. Isso é um testemunho da vocação dos padres e irmãos paulinos. Então, se você sente no coração que você pode anunciar Jesus, que é caminho, verdade e vida, na cultura da comunicação, procura a gente aí nas redes sociais, @paulinosbrasil, que nós teremos a alegria de acolher e fazer essa caminhada com você nesse discernimento vocacional. Muito bem. Então fica um convite a todos, e se você deseja saber mais sobre a vocação, o tema da vocação, como discernir, qual a sua vocação, família, religiosa, sacerdotal, a Paulus dispõe de vários títulos que te ajudam também a analisar e a rezar também e se encontrar nessa missão que é o anúncio do Evangelho, tá bom? Então eu convido a todos, agora a gente vai fazer uma oração para finalizar. Só lembrando, vocação, graça e missão, coração ardente, corações ardentes, pés a caminho. Vamos rezar todos juntos? Senhor Jesus, enviado do Pai e ungido do Espírito Santo, que fazeis os corações arderem
e os pés se colocarem a caminho. Ajudai-nos a discernir a graça do vosso chamado e a urgência da missão. Continuai a encantar as famílias, crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que sejam capazes de sonhar e se entregar com generosidade e vigor a serviço do reino em vossa igreja e no mundo. Despertai as novas gerações para a vocação aos ministérios leigos, ao matrimônio, à vida consagrada e aos ministérios ordenados. Maria, Mãe, Mestra e Discípula Missionária, ensinai-nos a ouvir o Evangelho da vocação e a responder com alegria. Amém. Então vamos pedir até a bênção aqui dos padres, né? Então o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, desça sobre você que acompanhou esse podcast, sobre nós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos vocês e até a próxima.